Bom, então agora bom dia oficialmente, né, a todos e a todas. É um prazer receber vocês aqui hoje para a nossa primeira sessão de comunicações, do nosso primeiro encontro, esperamos seja o primeiro de muitos, Fluminense Professores de Línguas, de ensino de alemão e de francês. A ideia é que nós tenhamos, nos próximos anos, mais participantes de outras línguas, né? E também de outros estados. Na verdade, hoje já temos aqui a presença de uma colega de São Paulo, né? Porque a gente sabe que com a internet agora as coisas se espalham, então a gente fica logo sabendo e ficamos muito felizes de que alguém de outro estado também queira comparecer e participar com a gente. Bom, hoje, como vocês sabem, temos 4 comunicações que, que vão ter, então, mais ou menos 15 minutos para falar, e a gente depois conversar. A ideia é realmente que a gente troque saberes, e a ideia desse encontro veio modestamente da minha pessoa, porque vocês, alguns que me conhecem há mais tempo, sabem que eu trabalhei com francês muito tempo, e eu trabalho ainda atualmente muito com os colegas de francês na UF, né, com a Thelma e os colegas de francês todos lá. Temos vários projetos de ensino também que abrangem tanto o francês quanto o alemão. Temos, por exemplo, projeto de ensino no CAP, né, que lá na UF chama-se Colune. Temos também agora as oficinas de alemão, quer dizer, uma oficina de alemão agora no Pedro II de Niterói. O francês não entrou porque o francês já está lá, então eles não precisam de oficinas, né? Então, sem mais delongas, eu gostaria só, então, de apresentar os colegas que vão apresentar hoje, os colegas, né? Aqui na ordem, primeiramente, está a nossa colega convidada de São Paulo, que é a Gisela Cecchini Fávaro. Depois temos o colega Robson Carapeto Conceição, que eu conheço já há muitos anos, da Escola Corcovado. Depois temos as duas colegas da UF, a Bruna e a Marina. Não vi, a Bruna também já está aí? Bruna ainda não, ela falou que vai entrar daqui a pouquinho. Tudo bem, não tem problema, só porque eu tinha a impressão de não ter visto, mas então, realmente não vi. E depois temos a Raquel Moraes Ferreira, que é da UFRJ e da Aliança Francesa, né? Bom, então, podemos seguir essa ordem? Alguém tem alguma preferência? Pode ser assim mesmo, até porque a nossa colega de São Paulo vai ter que mudar depois de sala, né? Literalmente. Talvez ela tenha que sair, então talvez melhor que ela comece mesmo. Então, agradeço muito a sua presença, Gisela, e Gisela vai falar para a gente, vai fazer uma pequena exposição sobre a análise contrastiva de dados e o ensino de língua alemã, interface entre pesquisa e o estudo de línguas estrangeiras. Gisela, sinta-se à vontade para começar. Muito obrigada. Obrigada a todos. Obrigada pela apresentação, professora. É um prazer estar aqui com vocês hoje, neste momento. Eu até brinquei com o professor porque eu estou contextualizada, né? Estou na escola em que eu trabalho, então estou na sala de aula com os meus alunos, inclusive, eles estão aqui comigo também, participando indiretamente deste momento. E eu fiquei muito contente, né, pelo meu trabalho ter sido aceito para a apresentação, nós, né, lá da USP também. E a ideia é trazer um pouquinho hoje essa discussão do uso da pesquisa que a gente faz na universidade, como a gente pode usar isso no ensino, ali no dia a dia, em nossa sala de aula, como que a nossa pesquisa pode contribuir direta e indiretamente para o aprendizado do nosso aluno, né? Desconstruindo aquele mito de que, às vezes, de que o ensino de língua tem que ser, muitas vezes, algo mecânico, decorativo, principalmente no aspecto verbal, né? Quando a gente trabalha com o verbo. A gente sabe que muitas vezes não é fácil lidar com essas questões, com certas estruturas. Eu fiz um pouquinho de francês aqui na Unesp, a minha formação é da Unesp aqui de Araraquara. Frequentei o curso de francês aqui por 2 anos e era um desafio muito grande para os professores, né, passar para a gente essa estrutura toda, né, e no alemão também. Então, há diferença e o aluno tem que lidar com essa diferença para, de fato, colocar a língua em uso. E a minha pesquisa na USP, ela vem trabalhar com a questão do imperativo. Né, já faz algum tempo que eu tenho estudado o imperativo, tanto no alemão quanto no português. E atualmente eu tenho feito uma análise contrastiva de dados, né, usando tirinhas, né, usando esse suporte teórico da análise de tiras. Então, em conversa com o professor José, que é o meu supervisor de pós-doutorado lá, a ideia dessa apresentação hoje é trazer um pouquinho para a discussão como que a gente pode usar as tirinhas, fazer essa análise contrastiva indiretamente ali com os alunos durante o nosso processo de ensino-aprendizado. Então, desde já agradeço pela atenção e pela presença de todos na sessão.
Então, a ideia, como eu disse, é trazer, então, essa discussão, como que essa análise contrastiva de formas verbais imperativas, tanto do alemão quanto do português, elas podem nos auxiliar no nosso ensino e também na formação de professores, né? Nós sabemos que quando o aluno tem o privilégio de ter um professor que tem um aparato teórico, acadêmico, de pesquisador, isso é muito produtivo para esse aluno, porque a gente consegue fazer o aluno pensar na língua, a gente desconstrói certas explicações mecânicas, certas situações de aula que acabam sendo cansativas para o nosso aluno. Então, a ideia é trazer um pouquinho dessa discussão, né? Como que nós podemos utilizar a nossa parte de pesquisador para contribuir para o ensino e aprendizagem de nossos alunos, levando eles também a criar estratégias, soluções, né? Adaptações, né, de situações ali com a língua em uso, e para que ele, de fato, se sinta seguro quando ele tem a necessidade de utilizar essa língua em contextos de comunicação. A ideia é a gente partir de alguns questionamentos, né, nesta manhã. Então, no caso da língua estrangeira, os procedimentos didáticos, né, eles devem ser diferentes dependendo desse background linguístico do aluno, ou seja, dependendo da sua língua materna. Então, será que eu vou ensinar alemão ou francês para um brasileiro da mesma maneira que eu ensinaria por um americano, por um espanhol e assim por diante, né? Então, como que nós vamos lidar com essa situação? Então, a gente ensina da mesma forma, a aula é a mesma, de fato, né? Quando você tem um público tão diferente ali com você, e se ao utilizarmos o mesmo manual e os mesmos procedimentos didáticos para todos os alunos, né? Independentemente da sua língua materna, será que isso vai funcionar? Então, a gente tem um material didático, claro, ele faz parte do nosso dia a dia, tanto no ensino de língua materna quanto de língua estrangeira. Ele é o nosso guia, muitas vezes, mas será que esse mesmo manual, ele dá conta de todos os alunos? Ele vai dar conta de ensinar aquilo, né, para o aluno, aquilo que a gente quer atingir? A gente sabe que não, né? Já adiantando a resposta das perguntas, todos nós aqui, né, somos professores, lidamos com situações ali diárias em sala de aula, mas são questionamentos simples que sempre precisam voltar para a nossa prática de docente. Será que esse material que eu tenho, que muitas vezes é bom e facilita a minha aula, mas será que ele está dando conta? Será que ele é suficiente de atingir esse nível de raciocínio que eu quero naquele aluno, despertar essa proficiência da linguagem, né, do uso em si do nosso aluno? Então, a gente sabe, né, nós já temos uma noção muito grande hoje com os estudos de linguística aplicada, né, de que o indivíduo ele vai transferir conhecimentos prévios que possui a respeito de uma atividade para executar algo semelhante, né? Então, do ponto de vista psicológico, quando a gente tem uma situação nova, quando a gente aprende uma língua estrangeira, nós já aplicamos muito daquele conhecimento que nós temos da nossa língua materna, né? Então, as crianças, por exemplo, elas aprendem sozinhas, né? Sozinhas no sentido de que elas são estimuladas desde pequenas em casa com a língua materna, simplesmente ouvindo, observando situações e pessoas ao seu lado. E à medida que essa criança vai crescendo, né, a nossa mente, ela vai ficando mais conectada a essa língua que nós já aprendemos. Então, isso explica, por exemplo, porque é muito mais difícil para um adulto aprender uma estrutura de uma língua com mais fluência em relação a uma criança, né? Então, isso é interessante. Quando a gente tem um público na sala de aula que é adulto, que está disposto a aprender aquela língua estrangeira, muitas vezes a gente enfrenta certos bloqueios, né, certas dificuldades com esses alunos, porque eles já têm, né, a língua materna ali, a estrutura daquela língua, e ele vai fazer, né? É natural que nós façamos semelhanças, que buscamos correlatos na nossa língua materna para aprender a língua estrangeira, né? Então, pensando nessa situação, né, surgiu o questionamento da pesquisa que eu tenho desenvolvido com o pessoal lá da USP, né? Principalmente em relação aos verbos e às formas imperativas. No próprio português, na nossa língua materna, a gente tem uma discussão muito grande sobre o que essas formas verbais imperativas são, né? Se elas são de fato modos ou não. E aí isso muitas vezes acaba ficando mecânico para o aluno, tanto no ensino de língua materna quanto no ensino de língua estrangeira. Você aprende uma estrutura verbal e acaba reproduzindo aquilo de modo mecânico, muitas vezes sem pensar. Então, a ideia é refletir um pouquinho. Será que essa estrutura é correspondente entre o alemão e o português, quando a gente deseja expressar ordem, pedido? Em caso de estruturas diferentes, o que ocasionam essas diferenças e como nós vamos lidar com essa situação em um contexto de comunicação? Então, o imperativo ele tem sido o foco dessas atividades que eu tenho desenvolvido ao longo dos anos, tanto no português e agora de 3 anos para cá com a língua alemã também, fazendo essa análise contrastiva,
E é interessante porque quando a gente olha para os manuais de ensino, nós temos aqui aquela estrutura canônica ali no manual, muitas vezes a gente reproduz isso através de exemplos, através de situações ali de uma situação comunicativa, mas e quando eu tenho uma situação adversa, né, em que o imperativo é manifestado, né, pode se manifestar de diversas formas. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos em alemão, né, e em português, né, e a gente tem essa diferença, né, com essa questão do tome, do toma, do peça, do faça, né, coisas que a gente sabe que na fala, já, em contextos formais, inclusive, tem sido muito presente, essa nuance da formação do próprio imperativo na nossa língua. Então, isso acaba, muitas vezes, né, interferindo no aprendizado desse aluno, de modo que ele se sinta travado. Então, ele aprende uma estrutura específica dessa conjugação verbal na aula, e aí, quando ele vai colocar a língua em uso, quando ele vai, por exemplo, para a Alemanha ou para qualquer outro país que tenha o alemão como língua oficial, e ele entra em contato com essas frases, né, com esses anúncios, né, desde supermercado, aqui nós temos a propaganda, né, da verdura, placas de sinalização e a própria instrução aqui, né, desse momento que nós estamos vivendo do coronavírus, ele pode não reconhecer essa estrutura, ficar confuso, né? Opa, né? Eu vi uma estrutura, mas aqui agora na realização é outra estrutura. Será que isso é realmente imperativo? Não é? Será que eu entendo a estrutura da língua de fato? Né? Então, foram esses questionamentos, situações essas de uso, que nortearam, né, os questionamentos da minha pesquisa. Né? Como fazer isso, então, em sala de aula? Como que a gente pode aproveitar uma análise contrastiva mais específica ali dentro, né, da área da linguística e trazer isso para a sala de aula para que os alunos se sintam mais confortáveis e que eles possam desenvolver reflexões autônomas sobre o conhecimento da língua que eles estão adquirindo. Né? Então, a ideia é a gente pensar um pouquinho nesse ensino contrastivo entre o português e o alemão, claro, de uma maneira lúdica, né, de uma maneira não tão científica assim também, né, porque tem termos que a gente não vai levar para a sala de aula, isso é muito mais para o conhecimento do professor. Então, a gente sabe que o sistema, né, verbal do português e do alemão, eles são distintos, né, nós temos aí estruturas distintas, por exemplo, quando a gente faz frases no passado em alemão, o verbo, né, conjugado está lá na segunda posição, o particípio na posição final, ou dependendo da estrutura da oração subordinada, o verbo conjugado vai para o final, e muitas vezes os alunos eles têm essa dificuldade em entender esses correlatos, né, entender essas estruturas e acabam partindo para uma decoreba, né, aquela famosa decoreba, que ela não vou decorar essa estrutura e vou utilizar. E a língua ela não é estanque, né? A língua ela está em constante evolução, a língua é viva. Então isso pode ocasionar certas situações desconfortáveis que até desmotivem o aluno a usar aquela estrutura ou abandonar os estudos. Então a gente sabe que a parte de estrutura verbal é um desafio em sala de aula e ela ocasiona muitas vezes uma transmissão descontextualizada, mecânica, em que a gente às vezes acaba desestimulando o próprio aluno. Eu também sou aluna, né, de língua alemã, embora eu trabalhe com a língua, tenha formação na licenciatura, eu ainda continuo os meus estudos, e eu sinto isso na minha turma de alunos, né, que muitas vezes os alunos, eles acabam ali da turma pegando estruturas prontas e decorando essas estruturas, e quando a gente sai dessa estrutura, a comunicação trava, né? Então, esses questionamentos, eles têm norteados, né, essa reflexão que eu trago para vocês hoje. Então, aqui uma breve, né, um flashback dessa estrutura do imperativo do alemão. A gente tem, então, o alemão, a estrutura canônica, né, em que se emprega a forma verbal do indicativo sem o ST, então, nehme das Buch, né? Ou você pode se dirigir a várias pessoas usando o pronome Sie, né, que seria o vocês ou você, em contexto de formalidade, né? Então, helfen Sie mir bitte, né? Então, nos ajude, por favor. Então, é uma estrutura que está lá nos manuais didáticos, né? Qualquer livro que a gente pega de língua tem essa estruturação. Para o português, né, nós sabemos aí que, né, nos manuais também de gramáticas escolares, ou até de língua estrangeira, né, de português como língua estrangeira, a gente ainda encontra essa postulação canônica de que os modos verbais são 3, indicativo, subjuntivo e o imperativo. Claro que o imperativo já tem toda essa discussão na academia de que não seria mais um modo, e nesse sentido, a gente vai começar, então, a criar esse desconforto, porque a gente sabe que o imperativo ele pode ser, né, realizado de diversas formas.
assim como no alemão, né? Embora o alemão tenha essa estrutura canônica, em contexto de fala nós temos outras estruturas que representam ordem, desejos e pedidos, assim como acontece no português. Só que essas outras estruturas, mais de fala, a gente não encontra sempre nos manuais didáticos, e são essas estruturas que vão, muitas vezes, ocasionar esse desconforto em nossos alunos. Então, as gramáticas tradicionais, por exemplo, do português, elas vão descrever, né, o nosso paradigma, assim como o do alemão. Você pega a segunda pessoa, retira a desinência, o S, e de cantas você tem canta, de cantais você tem cantai, muito semelhante àquilo que a gente tem com o alemão. Então, o aluno ele acaba fazendo esses correlatos, né? Não tem jeito. E no nosso caso, na pluralidade, as demais pessoas nós extraímos do presente do subjuntivo, coisa que no alemão a gente mantém ali o presente do indicativo com o pronome sie, representando a formalidade. Então, quando a gente tem essas outras formas, por exemplo, né? O Senhor me traz o dinheiro amanhã, traga-me o dinheiro amanhã. Tu irás comigo, vem comigo. Ou se você se calasse, cale-se, né? Correspondente ao imperativo. Essas estruturas em português, elas também vão existir no alemão. E aí, como que os alunos vão fazer esse correlato, né? Como que isso vai acontecer nessa situação comunicativa? Como que nós vamos ensinar, então, isso para os nossos alunos de uma maneira eficaz, sem ficar fazendo essa decoreba, né? Sem com que eles decorem essas estruturas prontas e mecânicas. E muitas vezes a gente sabe que, em um contexto de fala, quando a gente tem aquela estrutura mecânica decorada, você precisa se comunicar com alguém nativo, né? Os alunos, a gente acaba ocasionando uma estranheza na comunicação, porque o próprio falante muitas vezes não reconhece aquela estrutura canônica que estão nos manuais, né? Estão ali porque a língua ela é diversificada, ela vai se realizar de diversas formas, né? Então, a minha sugestão, a minha ideia que eu trago para compartilhar com vocês hoje seria esse trabalho com tirinhas, né? Por que não usar as tirinhas em nossas salas de aula? Alguns materiais didáticos eles trazem, né? Eu sei que o Temen ele traz em algumas lições algumas tirinhas, o Mention também em alguns contextos acaba trazendo essas tirinhas. Mas a gente pode, enquanto professor, trazer esse algo a mais, por que não aproveitar esse universo das HQs, que os alunos tanto gostam, tanto adulto quanto criança, para trabalhar essas estruturas, né? Então, isso é interessante. Como que a gente pode, então, trabalhar, trazer esse gênero textual que está aí em constante, né, contato com os nossos alunos para o ensino de português e alemão, por exemplo, né? Então, a minha ideia é trazer essa reflexão de como que esse gênero textual que se aproxima mais com a linguagem do nosso dia a dia, para os nossos alunos, como eles podem fazer um bom uso desses conhecimentos para o seu aprendizado. Então, eu coloquei aqui para vocês, né? Eu coletei tirinhas da turma do Snoopy em um primeiro momento da minha pesquisa. Então, tirinhas em português e em alemão. O legal é que nós temos jornais de grande circulação na Alemanha que reproduzem essas tirinhas, e aqui no Brasil também. Então, a gente consegue ter os correlatos para fazer essa análise contrastiva. E essas tirinhas, elas se realizam por meio do escrito, claro. Mas a gente sabe que elas tentam reproduzir a fala de alguma maneira, elas tentam trazer um pouquinho essa linguagem mais informal, para que o leitor se identifique, né, com esse uso autêntico da língua. Então, a gente consegue esse material, é fácil acesso, tem na internet, e além de você trabalhar com as tirinhas, a gente também pode estimular os alunos a terem contato com esses meios de comunicação para enriquecer o vocabulário, né? Então, quando ele abre o jornal lá para ler a tira, ele pode também ler outras coisas, né? Ele pode tentar usar um pouquinho mais o seu conhecimento. Eu trabalhei, então, com o Estadão, com os Deutsche Zeitung, e atualmente eu trabalho com a HQ Maus, que ela tem também a publicação no português e no alemão. São textos de fácil acesso, então a gente consegue trazer isso para a sala de aula com a internet, é bem tranquilo. E a gente pode fazer esse tipo de atividade, né? A metodologia da minha pesquisa, ela começa com essa coleta da tira em alemão e em português, e aí o próximo passo é fazer os correlatos, né? A identificação dessas estruturas. Então, nas duas tiras, quais estruturas expressam ordem e desejo? Quais estruturas estão relacionadas a esse uso do imperativo, né? Será que a gente consegue reconhecer isso no alemão? Então, instigar o aluno a fazer essa busca textual, né? A partir de algo em que ele vai fazer uma leitura, muitas vezes as histórias ele já até conhece, porque são personagens, né, famosos, conhecidos,
e ele pode fazer essa busca linguística, ele pode despertar esse uso mais linguístico da língua dentro do seu processo de ensino-aprendizagem. Então, a minha metodologia da pesquisa, ela parte dessa comparação entre as tiras. Aqui, nesse momento, eu tenho a análise das tirinhas da HQ Mal, que tem muita estrutura legal, né? Ela faz muitos correlatos interessantes. Então, são coisas que a gente pode levar para a sala de aula, né? Trazer para uma discussão. E não só a estrutura verbal. O legal da HQ é que a gente pode aproveitar a questão da reprodução mesmo da tira em si, onomatopeias, né? Tem muita coisa interessante que a gente pode extrair dessas tirinhas para o ensino do nosso aluno, sem aquela ideia engessada da língua, né? Mostrando como que seria através da tira esse uso mais palpável daquele conhecimento. Na pesquisa, eu faço tabelas, né, que eu coloquei, só para vocês terem uma ideia de como são feitas essas análises. Então, qual é a intencionalidade do falante, qual é o nível semântico discursivo que a gente reconhece ali, qual é o nível morfo-sintático e qual é o nível pragmático, né? Claro que aqui é uma análise já um pouquinho mais elaborada, pensando na pesquisa, para os resultados que essas análises elas vão trazer, né, depois para a gente. A ideia é montar tabelas, né, da contrastividade entre essas línguas, então quais estruturas são semelhantes, quais estruturas são diferentes entre essas línguas e como que nós podemos fazer o aluno enxergar essa diferença, como que ele vai lidar com esses aspectos linguísticos que são diferentes entre as duas línguas. Então, a proposta final do projeto, já para o ano que vem, em março, é trazer essas tabelas completas e com a contrastividade. Mas a gente pode usar essas tabelas de uma maneira mais simples, né? Como eu disse, a gente pode colocar essas tiras, lançar para os alunos esse desafio. Então, qual que é a intenção do meu falante nessa tira? É dar uma ordem, é fazer um pedido. Quais são as estruturas que nós reconhecemos no português? Quais estruturas nós reconhecemos no alemão? Elas são semelhantes, né? Como que eu formo interativo no alemão? E aí você pode usar até para fazer uma revisão da estrutura e depois mostrar para ele o que é semelhante, o que é diferente. E ele também consegue olhar para a língua materna de modo diferente, porque ele vai perceber que no português nós temos estruturas diferentes, né? Sem ser aquele quadro canônico que nós ensinamos muitas vezes na escola em função do nosso material didático. Então, a ideia é trazer um pouquinho para vocês, né, de como que esse trabalho científico, linguístico, claro, dentro da universidade, pode ser aplicado em um contexto de sala de aula, como que a gente pode fazer uma adaptação, né, dessa pesquisa em si, desse uso das tiras, para o nosso contexto de ensino, aprendizado, né? Então, fazendo o aluno refletir um pouquinho sobre a intenção do falante, sobre o nível discursivo, né? Sobre a questão morfossintática, como essas estruturas são formadas, como elas vão se realizar ali, né, nesse contexto de comunicação, né? E nós temos muitas tirinhas, tá? Eu trouxe aqui só as duas com as quais eu trabalho, mas nós temos várias HQs já que estão assim sendo traduzidas para o alemão, e a gente consegue encontrar esse material na internet tranquilamente para trabalhar com os alunos. E além das tirinhas, né, dessa análise do sistema verbal, nós podemos aproveitar esse universo para outras discussões, né? Aquisição de vocabulário, a questão da tradução, porque muitos alunos pensam que passar de uma língua para outra é traduzir. Então, eu tenho um contexto ali de comunicação e aí a gente muitas vezes faz isso, né? Eu digo muitas porque eu já me peguei nessa situação como aluna às vezes. Tentar traduzir para a língua algo, mas aí não dá nada certo, né? Então, mostrar esse trabalho também, como que ele é importante, né, da tradução, quando você tem a necessidade de utilizar essa ferramenta, né? Então, são coisas simples que a gente pode trazer, né? Aqui eu coloquei mais um exemplo da turma do Sloop. A questão interpretativa também de texto é maravilhosa, a gente consegue trabalhar a interpretação de texto diferente daqueles textos do livro, né, do manual que a gente tem. A gente sabe hoje que os professores estão já muito tecnológicos, né? Isso é muito bacana. A gente, né, tá sempre vendo os professores se reinventando. Eu acho que isso é muito legal, porque os alunos também se reinventam no seu processo de ensino-aprendizagem. Mas ainda assim, a gente vê que certas estruturas acabam ficando mecânicas, né? Não tem jeito. Então, a ideia era trazer um pouquinho para vocês, né? Essa discussão, essa reflexão de que é relevante, né? A realização de trabalhos, de projetos, né? Nessa área, a gente sabe que tem trabalhos maravilhosos, né? O pessoal da UFRJ desenvolve bastante coisa legal também, que a gente acompanha aqui da USP. Então, trazer isso para o nosso aluno de maneira indireta, né?
evitando aquela memorização de formas e tabelas. Claro, elas são importantes? São. Muitas vezes tem conteúdo, tem estrutura que não tem jeito. Tem a tabelinha ali, a gente vai ter que trabalhar, né? A memorização de algumas coisas. Mas quando essa memorização vem através dessa discussão linguística em sala de aula, o aprendizado com certeza é muito mais funcional para o nosso aluno, né? Obrigado, Gisela. Gisela, a gente vai ter que... Isso, muito obrigado. Não, sim, era a última parte, né? E agradeço pela participação e pela companhia de vocês nesta manhã. Obrigado, Gisela. Muito obrigado pela sua exposição. A exposição realmente é um tema bastante interessante. Eu atrasei um pouquinho por causa das questões técnicas também, mas se vocês preferem que a gente discuta um pouquinho agora ou no final, todo mundo junto, a gente vai até 10h30, mais ou menos, né? O que vocês preferem? Tranquilo, eu só vou fazer a mudança de sala daqui a pouco, mas eu vou conectar de novo. Vocês têm algum questionamento, alguma pergunta, alguma consideração sobre o que a Gisela mostrou? Eu fiquei pensando só na questão do imperativo. É um problema para mim como falante de língua materna portuguesa, né? Sim, acho que para todo mundo. E eu vi quando você mostrou ali as traduções, que alguns traduziam, por exemplo, coma, o outro era come. Isso eu acho bastante complicado, porque para a gente mesmo, nós aqui no Sudeste, acho que no Nordeste as pessoas têm um outro uso, né? Que minha família sempre fala, venha, coma. Eu nunca vou dizer isso, né? E aqui no Rio, São Paulo, acho que é a mesma coisa, a gente tem essa confusão, né? A gente não sabe diferenciar muito bem. E aí na China eu fiquei pensando como é que, por exemplo, aquela do mouse, ele traduz tudo com uma forma mais chique, né? Sim, Veja. Sim, ele traz um contexto bem formal, mas em alguns momentos, né? Em outros, ele já traz... quando o pai conversa com o filho, ele traz a informalidade do imperativo. Quando você tem um contexto em que o filho ou o pai estão conversando com outras pessoas, ele traz uma tradução mais formal. E curioso que ele faz isso no alemão também, na estrutura do alemão, quando tem essa questão da hierarquia, né, do tratamento, e aí a tradução ficou assim também. É uma questão que eu vou discutir bastante na parte do trabalho, essa parte das nuances, né? Porque a gente tem realmente... Tem que ver, na verdade, onde é que foram traduzidas, por quem foi traduzido. Porque eu tenho a impressão que ali, na casa do mouse, seria interessante ver realmente quem foi traduzir, qual o registro que usa, se é uma pessoa daqui do Sudeste, se é do Nordeste, se é do Sul. Sim, com certeza, isso faz muita diferença. Porque os estándares são diferentes, né? Eu mesmo sou muito inseguro com relação a que imperativo usar, né? É uma nuance total, não tem jeito. Né? Mas assim, é uma questão que eu trago para a pesquisa da tradução. Para a parte da pesquisa, sim, essa discussão da tradução, entendi. a importância de olhar a formação, né, que o professor disse, a região dessa pessoa falar, né, o nativo dela, para ver qual ela vai trazer. Tenho mais uma pergunta. Com relação a em que nível você usa isso? Com que idade, melhor dizendo, do que com nível? Com que você já usou isso em sala de aula, né? Com que idade? Olha, com o pessoal mais do A2, começo de B1, porque daí eles têm uma estrutura de vocabulário um pouquinho maior e já viram também boa parte, né, da gramática, assim. Então, A2, A2, 2 e B1. Com B1. Entendi. O meu professor, inclusive, tem usado bastante com a gente nas aulas e tem ajudado bastante, mas é com o pessoal já de um nível mais de A2, B1. Por conta do vocabulário, assim, aí fica mais tranquilo para o aluno também não se sentir desconfortável, né? Ele cai lá com uma coisa assim, nossa, eu ainda estou aprendendo, né? Noção básica, então com o pessoal já de um pouquinho mais de conhecimento, né? Entendi. A2, B1. Perfeito, obrigado, Gisele. Então, se ninguém tiver perguntas, né, mas a gente pode então passar para o próximo. Eu tenho uma perguntinha muito rápida. Pode fazer, Maria. Pode fazer. Gisela, eu queria saber como é que é a recepção dos alunos com relação a isso, se eles têm mostrado que gostaram desse uso das tirinhas e tudo mais, porque eu realmente fiquei curiosa. A recepção é bem interessante, porque a gente percebe em aula, né? Agora eu falo tanto como aluna quanto professora, né, do uso, é bem interessante porque quebra um pouco aquela coisa de material, daquela coisa, agora vamos dar aquele texto pronto do livro. O pessoal gosta bastante e instiga a procurar outras, porque tem alunos que vão atrás de outras tirinhas, de outras HQs, aí eles tentam fazer correlato com coisas de tirinhas que eles conhecem. Então, tem sido bem legal, assim, tem dado um suporte bem interessante. Claro que a gente não tira o material em si, a meritocracia do nosso manual, né, de estudo,
Mas é quando você traz essa coisa diferenciada, o aluno ele acaba tendo curiosidade e ele vai atrás de outras fontes, né? Eles acabam trazendo outras fontes. Então, muitos alunos acabam trazendo tiras. Olha, vi essa tirinha em tal jornal, é um outro personagem, né? Então, acaba tendo um conhecimento linguístico ali entre o próprio aluno e o próprio professor. Então, tem sido uma recepção, assim, bem interessante. É claro que a gente não usa isso em todo momento, né? São coisas específicas, estruturas específicas. Tem professores, por exemplo, que acabam usando para trabalhar o passado, né? No alemão, então, particípio, né? Estudar particípio, tira o particípio da frase, pede para o aluno ver que verbo poderia estar ali, né? Completar com o particípio desse verbo. Então, acaba fazendo o aluno pensar um pouco mais. Eles acabam gostando. A recepção, assim, tem sido bem interessante. Que Bem ótimo. legal. Que bom. Obrigado de novo, Obrigada. Gisela. Eu que agradeço. Então, vamos passar então para o nosso colega. Continuamos no alemão, né? Fizemos um bloco de alemão. Meu colega Robson Carapeto, da Escola Alemã Corcovado, que vai falar sobre o tema Repensando a Forma e o Lugar das Fronteiras em Tópicos de Cultura ou Landeskunde. Robson, eu já coloquei você aí como para compartilhar, se você quiser compartilhar, né? Tá, obrigado. Vou compartilhar aqui minha apresentação. Espero que ela caiba no tempo, né? De qualquer forma, se alguma coisa ficar de fora, a gente retoma no momento de discussão. Esse foi o título que eu pensei, né? Ainda pensando, repensando, e reflete bastante o meu movimento de busca de novos significados e novas formas para as aulas de cultura de língua alemã, de culturas de língua alemã. Enfim, não sei nem ainda como chamar isso, né? Landeskunde definitivamente não é um nome que me agrada, que eu estou questionando o que seria esse land é esse, né? Que país é esse, e se a gente pode chamar de Kunde mesmo, enfim. Então, estou aqui como professor, né? Então, relatando minha experiência e as minhas próprias reflexões como professor na sala de aula da educação básica, do ensino fundamental 2, sobretudo, e isso também deixei um pouco de fora muitas menções teóricas e tal, né? A gente vai aqui mais refletir e cruzar algumas representações aí que nós temos como professores. Bom, para começar, eu queria, para falar de fronteiras, aí eu puxei logo a metáfora da ponte, que muitas vezes está presente nas representações sobre língua, né? Como que as línguas seriam pontes, ou a língua estrangeira, a segunda língua, como ponte entre culturas, ou ponte para acessar uma outra cultura, uma cultura-alvo. Então, eu procurei algumas imagens de pontes e, enfim, a primeira ponte que vem à minha cabeça no mundo real, se eu penso no mundo real, é a ponte da amizade, cruzando com fronteira, né? Ainda com a ideia da fronteira, a ponte da amizade entre o Brasil e o Paraguai, lá em Foz do Iguaçu e Cidade do Leste. E é uma ponte um pouco diferente daquela ponte ideal que a gente imagina quando usa a metáfora entre culturas, né? A língua, a ponte entre culturas. Nessa imagem, a gente vê uma ponte com dois sentidos bastante definidos, né? De um lado, lado esquerdo, os veículos estão vindo e do lado direito indo. Os veículos estão separados das pessoas, dos pedestres, né? Os pedestres também estão andando por uma via própria aqui, à esquerda e à direita, também em sentidos únicos. E existe também uma barreira para que as pessoas olhem para baixo da ponte, para outras dinâmicas da ponte, né? As pessoas podem olhar para o horizonte aqui através dessas grades, mas, de alguma forma, essa ponte ela se configura como uma ponte sobre alguma coisa, né? Atravessando alguma coisa, se você olha por fora da ponte ou por cima da ponte, né? Quem está na ponte não está vendo isso, só andando em uma direção e não está se comunicando com seus pares, com outras pessoas. Não existe um encontro aqui de nada, ninguém encontra com ninguém em cima da ponte. Esse encontro, essa troca vai acontecer lá do outro lado. E aqui eu tenho uma outra imagem de ponte bem diferente, essa daqui na Turquia, em Istambul, em que nós vemos pessoas caminhando também, né, em trânsito, outras pessoas paradas, observando o movimento aqui embaixo, né? Enfim, temos dois níveis, sobretudo, né, um superior e inferior. No nível inferior, a gente vê algumas pessoas descansando, no nível superior, tem algumas pessoas olhando para baixo, talvez buscando comunicação com quem está embaixo, no nível inferior.
algumas pessoas pescando, enfim, buscando algo que está lá embaixo da ponte, né, na água. E existe um comércio aqui, restaurantes. E a minha reflexão... e outra coisa, nós não vemos aqui a presença da fronteira. Embora a fronteira seja um elemento abstrato, a gente não consegue enxergar, claramente essa não é uma ponte que marca uma fronteira, né, entre dois países e tal. Ao contrário, olhando em volta, a gente vê que essa ponte está cercada por uma cidade. Essa ponte ela está integrada a um ecossistema, a uma paisagem, né? Não é uma divisão, né? Bom, a minha reflexão é em onde nós nos encontramos nessas pontes, né? Tanto na da amizade quanto na ponte de Gálata. Onde é que está o professor de língua? Onde é que está quem é o professor de língua aqui? Quem é a língua? Onde é a língua? Onde a língua se encontra? Onde é que está a representação? Onde é que a gente posicionaria o falante nativo ou o aprendiz, né, da língua estrangeira? O que seria a língua aqui? É a ponte mesmo? Será que a língua é a água que está aqui embaixo correndo e trazendo elementos que a gente pode pescar de lá de baixo e trazer para perto da gente, reinterpretar? O que está de um lado e de outro da ponte, né? Tudo isso são questões que eu venho me fazendo e que me levam a repensar Landeskunde, de repente, como uma Brückenkunde, né? Em vez de um estudo dos países, do país, que são marcados, delimitados por fronteiras geográficas. A gente pensar no estudo das pontes, de como funcionam essas pontes e tentar retrabalhar esses conteúdos de cultura, esses elementos de cultura, através do entrelaçamento mesmo, de um entrelaçamento que vai para além dessas fronteiras geográficas. Como é que eu tenho feito isso em sala de aula? Partindo assim das propostas mais simples para algumas um pouco mais sofisticadas, eu optei, por exemplo, em uma proposta de treinamento, não, de ensino de graus do adjetivo, né, comparativo superlativo, utilizar o tema da lição que estava sendo proposta no livro didático, mas ampliar aquilo para outros espaços culturais e não apenas rios, por exemplo, no caso aqui, rios do espaço geográfico germanófono, né? Rios da Alemanha, da Áustria, da Suíça. O livro didático, a lição do livro didático do Prima Plus é toda em torno do Rio Reno. Em si, também já traz algumas discussões, né? Possibilita algumas discussões e reflexões para os alunos, porque o Rio Reno nasce em um país, nasce na Suíça, ele marca no seu percurso uma boa parte da fronteira entre a Alemanha e a França, e antes de desaguar no Oceano Atlântico, ele atravessa a Holanda, os Países Baixos. Na minha proposta, então, para confeccionar esses cartazes aqui, o objetivo desses cartazes era ilustrar na sala de aula mesmo e servir também de uma cola para os alunos se lembrarem como é que funcionam as terminações dos graus dos adjetivos no superlativo e no comparativo. Eu propus aos alunos que falassem de outros rios. Um dos rios seria um daqueles rios do espaço, né, do centro da Europa, de língua alemã, no caso aqui o Danúbio, né, de Donau, e outros rios, para comparar, então, poderiam ser de outros países, de outros continentes, de outros lugares do mundo, né? Para a gente utilizar a língua alemã como ponte para outros espaços culturais mesmo, uma vez que os espaços culturais são plurilingües, né? E nem mesmo o espaço cultural da Alemanha, muito menos da Suíça, também não é monolíngue, né? Então, eles compararam aqui o Rio Amarelo, na China, com o Rio Nilo, no Egito, e puderam também constatar que, enquanto os rios alemães, austríacos, suíços, cada um tem um gênero diferente, né? Alguns são femininos, tem um gênero feminino, outros têm um gênero masculino, todos os rios de fora desse espaço são masculinos.
Aqui a gente tem um genuíno representante dos meados do mês de março de 2020, quando nós achávamos que íamos para uma pausa de 2 semanas e por conta do novo coronavírus e voltaríamos logo depois. Esse trabalho ficou inacabado, né? Esse trabalho foi começado pelos alunos em sala de aula, não foi terminado, então aqui eu terminei aqui a frase, né? Estava com lápis aqui. A mesma coisa, comparação entre 3 picos de montanhas em cordilheiras de continentes diferentes. O Großglockner, na Suíça, o Aconcagua, na América do Sul, no Chile, e o Monte Everest, bem como exemplos de comparativo superlativo. Um outro exemplo aqui, rapidamente, aí da aula, nós temos na Escola Corcovado, para os alunos brasileiros, no currículo brasileiro, uma disciplina, a parte da disciplina de alemão como língua estrangeira, que é a de estudos sociais, em língua alemã, fazemos em língua alemã. E, ao tratar do tópico da República de Weimar, né, o período entre guerras, eu propus aos alunos, isso já no período também já de aulas remotas, né? Eu propus aos alunos que fizessem uma pesquisa e, assim, muito orientada, eu fiz para eles esse template aqui, basicamente, do PowerPoint que eles deveriam produzir, em que um pouco do conteúdo que foi dado anteriormente sobre a história da Alemanha, eu já resumia aqui nessa faixa verde superior, e no slide seguinte já colocava então, no Brasil, né? O que acontecia no Brasil nesse período também. Nessa faixa azul que tem embaixo de cada slide, eu colocava um link onde os alunos poderiam acessar informações em português sobre o que acontecia no Brasil. São links de jornais de grande circulação e, sobretudo, do Senado Federal. E o que está aqui em cinza são coisas que os alunos tinham que substituir pelo resultado das próprias pesquisas, né? Em alemão, também assim exercitando um pouco da mediação linguística, né? Do expressar as informações que eles acessaram em português na língua alvo. Também aqui as 3 constituições do Brasil, quais foram naquela época, né, do final do século XIX e as 2 dos anos 30, quais foram as inovações dessas 3 constituições do Brasil, o que aconteceu na época da quebra da Bolsa de Nova York, né, na Alemanha e no Brasil, buscando também imagens para ilustrar na internet, e aqui também quem é que foi o presidente do Brasil, no caso Getúlio Vargas, né, na época da Segunda Guerra Mundial. No final, propunha também que eles fizessem uma lista do vocabulário deles nas 3 línguas que eles aprendem na escola, né? Não só em alemão e português, mas também em inglês. Bem, para ampliar, para desfazer essa binaridade da língua português-alemão, somente português-alemão, né? Propondo aí um terceiro ponto e salientando essa pluralidade da competência linguística. A terceira e última proposta que eu quero mostrar para vocês tem a ver com os rios, e aí, de novo, voltando lá para a ponte, né, fazendo esse link de novo de volta para as pontes, os alunos tinham que pensar em roteiros turísticos para um cruzeiro para os rios do centro da Europa, né, não da Alemanha, mas do centro da Europa. A ideia é que esses rios perpassassem a Alemanha, mas deixei bem muito claro para os alunos que os pontos de parada, né, desse cruzeiro, desse roteiro, não precisava ser dentro da Alemanha, não precisava ser só cidades da Alemanha. De modo que alguns alunos escolheram o Rio Danúbio e propuseram que essa viagem tivesse paradas em Belgrado, em Budapeste, em outros países, fora do espaço germanófono. Aqui eles tinham a oportunidade de pensar um pouco a identidade da agência de turismo, né, desse navio, desse barco que eles estão pensando, o uniforme da tripulação, 2 uniformes diferentes, mas de propósito não era para ser um uniforme masculino e um feminino, também para diluir essa binaridade, né? Enfim, são muitas fronteiras, o tempo todo a minha tentativa de desfazer e flexibilizar a questão das fronteiras, né? E diluir alguns binarismos, dar aos alunos a chance de
de traçarem caminhos que vão além desse espaço geográfico, além desse contorno de fronteiras desses países e dessas identidades, dessas culturas. Para desenhar esses roteiros, né, e eu propus uma legendazinha para eles usarem algumas cores e desenharem sobre o mapa da Europa, e não somente da Alemanha, Áustria, Suíça, esse roteiro, esse caminho que eles estão propondo, e algumas coisas do tipo, bom, qual vai ser o menu do restaurante desse navio, desse cruzeiro, né? Encorajando-os a pesquisarem pratos típicos dos lugares por onde esse cruzeiro vai passar. E, a partir daí, eles vão se deparar com palavras em outras línguas, eles vão se deparar com outras culturas gastronômicas e vão precisar também apontar a origem desses pratos. E para completar aqui no final também um Hafenwörterbuch, um glossário de expressões, eles deveriam criar um glossário de expressões úteis para os passageiros, para os turistas, nos portos de desembarque, né? Uma vez que, mesmo dentro do espaço da Alemanha, da Áustria, da Suíça, você tem uma variedade de dialetos, né? De variedades da língua alemã, de línguas diferentes, e, para o caso de roteiros que vão passar aí por outros países, a chance do aluno também lidar um pouco com esse bilinguismo, que é uma característica forte da Europa, e dessa Europa também de fronteiras bem mais permeáveis do que eram há décadas atrás. Bom, e aí, finalmente, eu acho que a chance de pensarmos o nosso lugar, né, como professor, o lugar do falante bilíngue, do aprendiz bilíngue emergente e do native speaker nisso tudo, né, nessas pontes. E que ponte é essa? Né? Será que é uma ponte ágil que a gente deve passar rapidinho para não cair num desfiladeiro perigoso e se machucar? Essa ponte é uma ponte romântica que leva aí de um lugar a outro, que pode ser de uma árvore a uma montanha, ou, enfim, dois lugares apenas, enfim, dois lugares aleatórios, são separados por um rio. Será que é uma ponte levadiça? A gente deve lembrar que pontes levadiças também são pontes, né? Existe um controle de passagem dessa ponte, essa ponte existe o tempo inteiro, está o tempo inteiro disponível para qualquer pessoa, né? Quem é que faz esse controle dessa ponte, da passagem dessa ponte? E, sobretudo, eu acho o mais bacana é pensar que essa ponte está passando por cima de uma outra via em que o trânsito também é possível, né? Seja um rio, ou seja uma rodovia, uma estrada, o que tem ao redor dessa ponte, né? E é por aqui que eu gostaria de terminar a minha fala, né, dando aí a oportunidade dos colegas de darem impulso para comentar um pouco mais. Muito obrigado, Robson. Realmente é um tema muito interessante. Eu sinto saudade de você falando isso da escola, né? Você tem um trabalho com os adolescentes que me agrada tanto, com os jovens, né? Então, eu abro primeiro para quem quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, Robson. Não, eu tenho alguma pergunta. Bom dia, Bruna, tudo bom? Chegou agora. Anderson também chegou aí. Luana, que foram entrando, eu fui deixando entrar, mas não falei nada, né? Então, claro que agora temos algumas pessoas de francês agora, né? Então, na verdade, embora o tema seja alemão, mas é um tema, na verdade, que vale para qualquer língua que seja pluricêntrica, e praticamente todas as que a gente aprende aqui são pluricêntricas, né? Então, o francês, por exemplo, tem um escopo muito maior, onde se falou muito nisso, né, na questão de que a gente não deve se centrar, e a gente sabe disso, né? Acho que todo mundo está aqui já é de uma geração diferente da minha, em que a gente realmente só falava de França, sabe? A primeira formação foi francês, inclusive, né? Então, na minha época, década de 80 profunda, era só França mesmo, não se falava de nada, nem se olhava nem para o lado, nem na Europa, nem Suíça, nem Bélgica, nada disso existia, a gente só falava da França. Então, esse olhar para além do país, digamos, originário da língua, mas sair também desse mesmo ambiente francófono, germanófono, né? E olhar para o mundo que a gente está inserido no mundo. A gente não está só, né? Quem fala alemão não vive só no país da língua alemã, né? E a gente sabe disso, né? Anderson saiu e entrou.
Robson, você tem essa liberdade de trabalhar, por exemplo, não só nessa matéria que vocês têm, que é de Gesellschaftslehre, né, que vocês têm lá, Isso. né, mas também nas aulas de Lean, como você mostrou bem ali, né? Você trabalha nas duas áreas de maneira bem ampla, né? E você, como é que você faz isso? Você não conhece bem, eu trabalhei um pouco tempo na Corcovado, na época, e trabalhei, na verdade, com literatura brasileira, quando eu trabalhei lá. E qual é você, por exemplo, eu fiquei pensando numa questão de como é que vocês se organizam para preparar esse material, né? Você faz sozinho, porque no Cruzeiro, onde eu trabalhei muito tempo, a gente tinha um planejamento muito rígido, né? Quer dizer, a gente com os colegas do mesmo nível, então geralmente hoje em dia eu sei que até tem uns colegas que fazem para todo mundo, então fica uma coisa mais complicada. Como é que é para você isso? Você ter essa abordagem tão legal? Como é que é a recepção disso? Como é que você planeja isso com colegas ou não? Sim, em geral nós compartilhamos, né? Alguns colegas compartilham o mesmo ano, né? A mesma série, né? Naquele determinado ano e basicamente no início do ano há essa disciplina de cultura, né? De estudos sociais, nós averiguamos o que já existe de produzido, né, para aquele conteúdo daquele ano. A gente tem um currículo, nós mesmos construímos, na verdade, né, não é um currículo que veio da Alemanha para essa disciplina. Nós, professores de alemão da escola, chegamos aí a determinados pontos que deveriam ser abordados, também tendo em vista o período em que os alunos vão para a Alemanha para uma excursão e tal. Então, são os momentos em que a gente traz para eles mais intensivamente questões mais cotidianas da cultura alemã. Mas funciona basicamente como Bausteine, né? Como dizer isso em módulos, né? Com módulos, né? Isso, como módulos. Nós temos à disposição unidades de trabalho e projetos já preparados, que nós fomos preparando ao longo do tempo, e escolhemos o que naquele ano caberia para o perfil daquela turma que está chegando, né? E programamos ao longo do ano. Ao longo do processo, a gente vai também complementando esse material, propondo novas coisas, porque todo ano também tem acontecimentos que vão provocar a gente a atualizar esse material, né? Isso. Não, eu conheço a Corcovado, conhecia, né? Há um tempo que eu não tenho contato com lá, mas eu sei que tem uma abertura bastante grande, né? Que a gente não é o caso em outras escolas. Então, você tem essa possibilidade de fazer. Fiquei só interessado em saber como é que era dentro dos colegas mesmo, né? Se a programação tem que ser todo mundo a mesma coisa ou não, porque eu acho essa visão sua, né? Essa abordagem de você sair das fronteiras realmente, ver que as fronteiras hoje em dia são, a gente sabe, é uma metáfora antiga, né? Fluidas, né? E cada vez mais eu acho muito interessante mesmo, que os meninos realmente não fiquem... Você vai à aula de alemão, você pensar só em alemão. Você está só... Agora vamos transformar para a Alemanha. A gente sabe que não é assim, né? Basicamente, os colegas aceitam isso muito bem, mas com certeza o sexto ano de 2020 não vai ser igual ao sexto ano de 2021 se os professores forem outros, né? Esses professores vão fazer outras escolhas. Com certeza. A Fabiana, nossa colega da UFRJ, levantou a mão. Fabiana, por favor, pode ir. Isso, bom dia a todas e todos. Parabéns, Robson, pela sua apresentação. Achei bem interessante os exercícios. E eu tenho uma curiosidade, na verdade. Dentro desses estudos sociais, você mostrou atividades que têm mais a questão geográfica. E a minha curiosidade é em relação a questões sociais, a questão de instituições, que outros temas estariam dentro desses estudos sociais, se a questão das instituições sociais também entraria. Sim, à medida que vamos avançando para o ensino médio, em direção ao ensino médio, as instituições aparecem mais. Quando chega ali perto do primeiro ano do ensino médio, em que os alunos fazem um estágio profissional na Alemanha, existe uma preocupação muito grande de que nessa série, no primeiro ano do ensino médio, os alunos conheçam aí, tenham contato com alguns nomes de empresas, de marcas, de segmentos comerciais e industriais e de serviços da Alemanha especificamente, nem aí falando de outros países de língua alemã não, porque é para a Alemanha que eles vão fazer esse estágio profissional.
Em outros momentos, e também em direção, também avançando mais ao longo do ensino médio, também em vista os temas que eles devem abordar nas provas de proficiência. No DSD-2, a prova oficial de proficiência para nível B2 e C1, elas escrevem que os alunos, em suas apresentações orais, abordem temas relacionados à Alemanha. Então, fica bem difícil, né? Os colegas ficam aí, precisam se concentrar, que os alunos sejam capazes e dominem temas que concernem a Alemanha, e, de fato, essa questão das fronteiras acaba ficando mais forte. Mais cedo, ali no Fundamental 2, a gente já tem uma liberdade maior, como o Ebal disse, de trabalhar com temas ligados à literatura, à história, à filosofia, não necessariamente da Alemanha. Por exemplo, os alunos leem a biografia de Galileu Galilei, né? Não aquela clássica do Brecht, mas uma outra, né, já adaptada para a linguagem infanto-juvenil. Galileu Galilei, enfim, que não era alemão, não tem a ver com essa coisa da cultura alemã, mas que é importante falar daquele momento, né, da Idade Média, do Renascimento, da mudança das visões de mundo. A gente faz um link com Johannes Kepler, que era então aí austríaco, se não me engano, ou alemão. Agora já também já me perdi, mas e complementou também, né, que estava sempre em diálogo com Galilei, né? As cruzadas, tudo isso, de uma época em que a Alemanha não existia, não existia essa ideia de país Alemanha, né? Exatamente, muito legal. Comentar? Tem réplica e tréplica? Pode, claro, por favor. Na verdade, a minha pergunta está ligada. Eu estudei na Alemanha e a gente tinha dentro do que seria Landeskunde, né? De uma forma mais ampla, a gente tinha aula de história e tinha aula de politische Institutionen. Né? E aí, na verdade, você ressaltou uma questão um pouco mais histórica ou um pouco mais geográfica, e eu estava, assim, pegando um gancho nessa minha experiência e pensando o que é que a gente viu na época. A gente via, então, assim, como que funcionam os três poderes, como que são as estruturas das instituições políticas mesmo, né, no sentido amplo. Como é que funcionam os três poderes, e é uma ideia muito interessante de compreensão da sociedade, né? De como a sociedade está estruturada e do que é possível naquela sociedade, inclusive depois do ponto de vista científico, que é uma abordagem que você também levantou, que pelo jeito parece ser interessante, científico e depois comercial, digamos assim, né, no sentido das empresas e tal, mas essa questão de que instituições funcionam, como funciona o sistema educacional, como que funciona o sistema de saúde, como que funciona, enfim, os três poderes, como que, né, as eleições, coisas assim, Isso acontece. A questão das pontes, né, na questão de instrumentalizar o aluno também, que vive aqui no Brasil com referências políticas mais saudáveis, né? Nesse sentido. Isso aparece no ensino médio, com certeza, já no sentido de encaminhar o aluno para essa desenvoltura ao falar da atualidade da Alemanha, né? Eu acho que sumiu um pouco do nosso currículo. Na minha época havia, mas época de militar, resquícios da ditadura militar, e eram sempre disciplinas odiadas, né? O SPB, essas coisas que sumiram depois com o tempo, né? Mas só queria perguntar uma coisa, a gente está avançando no tempo, que eu sou péssimo para controlar tempo, nunca me chamem para moderar mais sessões, e sempre me chamam, porque eu sempre tenho pena de cortar. Eu fiquei pensando só, que eu tenho muito contato com os colegas das escolas municipais, né, que estão com alemão também, eu fiquei pensando, claro, a Corcovado é uma escola de gente que tem um acesso ao mundo, né, maior, né, assim, diferente dos nossos meninos lá que estão lá estudando alemão, lá em Campo Grande, por exemplo, em Anchieta, né, eu fico pensando quão importante é esse trabalho, essa abordagem que você fez, assim, mais ainda com essas crianças que têm menos contato e menos abertura, né, no seu dia a dia, do que com os meninos da Corcovado, que com certeza já vão para a Europa, com certeza tem, né,
ou não, mais ou menos, Robson, ó, então você me corrija aí. Mas há de concordar que é uma diferença. Tudo bem que a cabeça pode não ser aberta, você tem razão, talvez seja isso que você queria dizer, não sei. Só eu posso ilustrar com um caso de quando a gente faz a ruição de prova oral, por exemplo, de DST, de uma aluna que apresentou uma cidade da Alemanha, ou falou de uma cidade da Alemanha, não, minto, DSD1 ainda não precisa ser na Alemanha, então era dos Estados Unidos. Nós perguntamos se ela conhecia outros países, se ela tinha ido para a Alemanha, se ela tinha ido para a Europa, e ela disse que não, ela só tinha ido para os Estados Unidos. E então, em seguida, perguntamos quantas vezes você foi à Disney. Ela disse 8 vezes. Então, nesse sentido. Não entendi o que você quis dizer, mas pelo menos tem uma vivência maior do que os meninos nossos lá de Campo Grande, por exemplo, né? Também não sei. Mas não quer dizer que a cabeça seja mais aberta, eu concordo com o que você quer dizer, entendi. Inclusive, na minha tese, eu fiz questão de apontar uma das constatações que eu tive na análise das cartas que os alunos escreviam, que a visão que os nossos alunos têm do mundo é uma visão de sobrevoar, né? Do norte global, enfim, seja de outros países, etc., não é de mergulhar numa cultura, não é de estar ali hautnah, né? Com contato carne a carne, em contato direto, mas é de sobrevoar as fronteiras, olhar por cima. É essa sensação de acesso de não restrições, né? Enquanto que o aluno de Campo Grande, do meu ponto de vista, no Rio de Janeiro, no Brasil, tem mais acesso e tem mais entrada em questões culturais, de interações e de grupos sociais diferentes do que o aluno da Zona Sul, da Escola Corcovado, que vive no Rio do Porto. Você concorda, ele provavelmente tem mais por que ir para a Zona Sul, para o centro, do que um menino da Zona Sul, né? Enfim. Verdade, Robson. Não, são temas interessantíssimos. Mas eu preciso agora cortar. Agora eu tenho que cortar. Obrigado, Robson. Foi ótimo. Obrigado por ter aceitado o nosso convite para estar aqui. Sempre bom te ver e te ouvir, mesmo virtualmente, né? Então, passamos agora dessa parte alemã para nossos colegas de francês e continuamos, então, com a Bruna e a Marina, que são da UF, né? Que vão falar um pouco sobre o PULI, né? Então, por favor, meninas... Bruna, você quer apresentar ou eu apresento? Apresento. Bruna, deixa eu só botar para você. Só dar o seu co-host para você. Pronto, agora pode ir agora. Pode ir. Obrigada. Eu peço desculpas por não ter participado, mas eu estou em aula agora, deixei os alunos no intervalo, enfim, venho apresentar e tenho que voltar para lá de novo. Bom dia a todos. Marina? Isso, vou começar. Bom dia a todos e todas. Eu gostaria primeiro de agradecer à PFERJ, né, por promover esse encontro e essa possibilidade de trocas, principalmente com o pessoal do alemão, que agora a gente vai falar um pouco mais puxando sardinha para o nosso lado. E gostaria de agradecer também a presença de todos. Eu sou Marina, estou aqui com a Bruna, nós duas somos da UF, eu sou da graduação, a Bruna é do mestrado. E hoje nós vamos falar sobre a importância do PULI na formação dos licenciandos de língua estrangeira da Universidade Federal Fluminense, né? Mas antes da gente começar a falar sobre a importância de alguma coisa, a gente precisa entender o que é essa coisa. Então, o PULI, ele é um programa de universalização de línguas estrangeiras da nossa universidade. Então, ele foi criado em 2012 pela Superintendência de Relações Internacionais, num vínculo com o Departamento de Letras Estrangeiras Modernas, o GLE, da UF, né? E ele oferece cursos gratuitos com cerca de 270 horas aulas de vários idiomas, inclusive alemão, temos chinês, espanhol, inglês, italiano e francês também, atualmente, para a comunidade acadêmica. Então, ele funciona com todas essas línguas para os alunos da universidade e, se eu não me engano, com algumas línguas para os servidores. Por exemplo, o francês funciona para os servidores. Quando a gente fala sobre o PULI, muitas ideias vêm na nossa cabeça, mas eu e a Bruna, a gente acredita que a principal ideia relacionada ao PULI é a igualdade de oportunidade, porque o programa consiste numa ação de política linguística que tem o objetivo de inserir os alunos do programa nos programas de internacionalização da universidade. Então, o PULI cumpre um papel muito essencial quando a gente fala sobre
possibilidades de intercâmbio que a própria universidade tem. E não só, enfim, da universidade. E ele é voltado principalmente para discentes em situação de vulnerabilidade econômica. Então, ele tem esse cuidado dessa inserção, digamos assim, dessas pessoas que estão nessa situação de vulnerabilidade, né? E outro papel importante do PULI é do lado de cá, né? Do nosso lado, dos instrutores. Eu e a Bruna somos instrutoras do PULI há muito tempo já, e o PULI funciona com a seleção de instrutores através de editais para graduandos e pós-graduandos em língua estrangeira do Instituto de Letras. Então, os alunos de licenciatura ou do mestrado, do doutorado, podem participar desse edital para se tornarem instrutores do programa. Então, o PULI tem esse papel também de laboratório para esses instrutores. Quando a gente é selecionado, a gente recebe uma bolsa, no valor de uma bolsa de monitoria, e realizamos atividades que englobam todos os aspectos de um curso de idiomas comum. Assim. Nós preparamos aulas, nós temos reuniões com os coordenadores, nós temos elaboração e correção de atividades, avaliação e a execução das aulas, propriamente dito. Eu queria até retomar um pouquinho o que a Gisela falou sobre o manual. A gente tem um manual, cada idioma tem o seu próprio manual, mas a gente sempre tem que ir além, né? Até como, retomando o que a Gisela falou sobre as tirinhas que ela usa, gostei muito da ideia, vou até tentar aplicar com os meus alunos. Mas, enfim, agora eu vou passar minha palavra para a Bruna. Vou mutar aqui meu microfone. Bom, só pegando um gancho assim, no que disse a Marina, essa questão de proporcionar aos alunos da universidade, então, o acesso a essas línguas estrangeiras. A gente sabe que o nosso público é um público restrito, a gente está falando de alunos em condição de vulnerabilidade socioeconômica, e seria talvez muito difícil para eles ter acesso a essas línguas que fogem um pouquinho do que a gente conhece como inglês e espanhol, enfim. Então, a gente parte do plurilinguismo, da possibilidade, então, de oferecer a esses alunos uma oferta maior de contato com línguas estrangeiras. E como é um programa destinado à comunidade acadêmica, então a gente tem dentro de uma sala alunos de diversos cursos, que necessitam, às vezes, de uma literatura em espanhol, de uma literatura em língua francesa, alemã, para que eles tenham acesso também a uma expansão do conhecimento através de literaturas que não foram traduzidas para o português. Pensando, então, nesse momento um pouco conturbado do ensino de línguas estrangeiras que a gente está atravessando no Brasil, sobretudo com essa atualização da BNCC, enfim, a gente acaba caindo na questão das políticas linguísticas, que, infelizmente, não estão somente ancoradas em aspectos linguísticos. Cito Calvec dizendo que a intervenção humana na língua ou nas situações linguísticas não é nenhuma novidade, né? Sempre houve indivíduos tentando legislar, ditar o uso correto ou intervir na forma da língua. De igual modo, o poder político sempre privilegiou essa ou aquela língua, escolhendo governar o Estado numa língua ou até mesmo impor a maioria a língua de uma minoria. A gente sabe que as políticas educacionais no Brasil elas estão condicionadas a fatores externos, a ações políticas que não necessariamente estão fincadas na educação. E muitas dessas ações elas são cíclicas, a gente acaba não tendo um processo, um pensamento pedagógico, didático, a longo prazo. Então, a gente acaba atropelando algumas questões linguísticas em função de outros fatores. Pode ser que amanhã seja o francês a vedete do momento, mas não é isso que a gente quer. A gente não pode necessariamente puxar a sardinha sempre para o nosso lado, né? Então, a gente precisa pensar mesmo numa sociedade plurilingue. Então, não é só o inglês, não é só o espanhol, não é só o francês, alemão, enfim. E essa última medida, essa última ação,
vinculada, relacionada, então, à oferta somente do inglês como língua obrigatória nas escolas do Brasil, vai acompanhar realmente uma ação política, não necessariamente uma política linguística, educacional. Lagares vai dizer, então, que essa medida acompanha uma virada radical na política externa brasileira, que passou a dar as costas à América Latina e ao Mercosul para se alinhar, então, diretamente com os Estados Unidos, e tem estreita relação com outras medidas econômicas e comerciais que consideram estratégico o uso do inglês enquanto língua global dos negócios. Então, não é nenhuma novidade essa questão dessa adoção do inglês. Temos aqui diversos países vizinhos hispanofalantes, mas a gente acaba virando as costas, a gente não se entende como esse bloco comercial, esse bloco gigantesco, que tem o espanhol, por exemplo, como língua principal. Claro, o Brasil, enfim, com o português. E aí a gente acaba pensando onde é que a gente vai atuar, onde os professores de italiano, alemão, francês, mandarim, quais serão os espaços que esses licenciandos poderão atuar. Como a gente vai dar continuidade, então, ao nosso processo de formação? Porque a gente sabe o quanto é difícil sair da universidade e ingressar no mercado de trabalho, e a gente precisa de uma base. E aí, pensando, então, na nossa formação, eu trago o LEFA, pensando, então, esse conceito de formação. Ele diz que a formação de um professor de línguas estrangeiras envolve o domínio de diferentes áreas de conhecimento, incluindo o domínio da língua que ensina, claro, e o domínio da ação, perdão, e o domínio da ação pedagógica necessária para fazer a aprendizagem da língua acontecer na sala de aula. E é então aí que o PULE se faz presente e rico, importante, na nossa formação dos instrutores de línguas estrangeiras. A gente acaba tendo na nossa formação na universidade uma certa, não digo falha, mas a gente não tem tempo exatamente de formar, de se formar professor. Então, a gente precisa entrar em sala. A gente acaba não dando conta, às vezes, de executar. A gente não tem espaço nas escolas onde a gente atua, nas disciplinas de PPE, a gente acaba não tendo espaço para colocar em prática aquilo que a gente lê, aquilo que a gente estuda, enfim. E aí, então, a gente passa para a questão do treinamento e formação. A questão da observação, as aulas de prática pedagógica, enfim, elas acabam não ajudando no sentido da formação. É claro que elas ajudam, evidentemente, mas a contribuição é um pouco aquém do que a gente deveria ter durante a nossa formação enquanto licenciando. LEFA, então, vai definir o treinamento como a preparação para executar uma tarefa que produza resultados imediatos. A formação, por outro lado, é vista como uma preparação para o futuro. Então, a gente entende, de fato, o PULE como esse espaço em que a gente vai colocar em prática todas as etapas de uma aula. O pré, a aula propriamente dita, e também o pós, como disse Marina, né? A gente acaba tendo que preparar as aulas a partir do manual, ou então a partir de uma sequência didática, uma unidade didática completamente nova, tem a execução e tem o processo de avaliação. De modo muito específico, e aí eu vou trazer aqui para a nossa área, a Universidade Federal Fluminense tem, na licenciatura de francês, 4 disciplinas que vão trazer as literaturas francófonas, ou seja, a gente sai um pouquinho da França e acaba caindo em literaturas africanas, literaturas caribenhas, e a gente abre, de certa forma, o nosso leque, a nossa gama de trabalho em relação às outras universidades. A UFRJ e a UERJ, a gente pode observar aqui, acabam não oferecendo aos alunos
essa possibilidade de sair um pouquinho desse ambiente parisiense, dessa literatura canônica, e isso a gente acaba trazendo também para as nossas aulas. Então, a gente possibilita aos alunos do PULI uma outra visão do francês. Então, é claro que a gente vai trabalhar aspectos ligados à cultura francesa, mas não somente. Então, a gente pode oferecer nas nossas aulas, e a gente tem uma certa liberdade para isso, e liberdade não entendam como fazer o que a gente quer, de forma alguma, mas é realmente expandir, trazer debates um pouco mais fora da casinha do que se a gente estivesse, por exemplo, numa instituição privada, enfim. No espaço da sala de aula, então, a gente tem, de fato, a prática, todo o processo, já citado pela Marina, que estão ligados ao ensino e aprendizagem de uma língua estrangeira. A orientação, cada língua no PULI possui um coordenador, e esse coordenador nos dá uma orientação permanente, então não importa o momento do semestre, não importa a ação específica, a gente tem esse suporte dos orientadores. E parece um pouco estranho o que eu vou dizer, mas a gente tem a permissão para errar. A gente sai da universidade sempre com muito medo e, sobretudo, hoje em dia, parece que a gente não tem espaço para o erro. A gente não tem espaço para a reflexão do que a gente pratica. E o PULI, então, é esse lugar, assim, onde a gente pode refletir a respeito de práticas que a gente pensou, mas que por algum motivo não funcionaram. Então, o PULI ele funciona também como esse espaço em que a gente pode ficar um pouco mais à vontade, o que a gente não poderia se a gente já estivesse, enfim, trabalhando numa escola, num curso da iniciativa privada, enfim. De modo muito específico, no ano passado, fomos todos surpreendidos pela pandemia, e a universidade interrompeu por um período as suas atividades. Mas o PULI ele continuou. Então, a gente teve um espaço de uma semana, que a gente não sabia o que ia acontecer exatamente, e nós continuamos oferecendo as aulas de maneira extraordinária. Foi um semestre que não contabilizou para os alunos. E aí, como todo mundo, a gente foi aos trancos e barrancos aprendendo a lidar com as caixinhas, né, com os quadradinhos. E aí, a gente teve uma formação, um curso online chamado Ensino de Línguas Mediado por Tecnologias Digitais, oferecido pela professora da casa, Cíntia Rabelo, pensando, então, refletindo essas novas tecnologias, esse letramento digital que Rabelo e Tavares citam, já discutido desde o início dos anos 2000, e que a gente acabava não prestando atenção. Na nossa formação, penso, já deveria ter algo voltado para o ensino tecnológico. E a gente, então, teve acesso a esse curso, com duração de 2 semanas, um curso até bastante denso, com muito conteúdo. A partir do PULI, então, a gente teve essa oportunidade essa que talvez muitos professores das redes pública e privada não tiveram acesso, muitos professores tenham aprendido aos trancos e barrancos somente, enfim, e foi o PULI, então, que proporcionou isso aos instrutores. E muito do que eu vi nesse curso, nessa formação, eu incorporei às minhas aulas. Então, teve um papel essencial também na nossa formação. Uhum. Bruna, eu vou pedir para vocês tentarem encerrar o mais rápido possível, porque a gente vai entrar na próxima sessão daqui a pouco. Agora! A gente já está encerrando. O último slide. Então, a gente pensa em quais são os frutos desse trabalho todo, dessa formação toda que o PULI proporciona para esses instrutores. Trouxemos aqui alguns nomes, são muitos,
Então, quando a gente pensa em onde estão esses ex-instrutores que passaram por esse processo, como eu e Bruno estamos passando, temos a Helena, que hoje está na presidência da FES, mas que trabalha no CAP. Temos na iniciativa privada também a Fabiane da Aliança Francesa, temos gente no Lycée Molière, temos gente que passou pelo Assistant de Langue, que o pessoal do alemão é um processo de... enfim, os alunos que participam disso vão para a França e têm a oportunidade de serem professores, assistentes de língua portuguesa nas escolas de lá. E, enfim, temos muitos alunos no mestrado também, como a Sara, o Adilson, a própria Bruna. Países francófonos, não só a França. Ah, sim, países francófonos também, exatamente. Tinha esquecido desse detalhe. E é isso, gostaria de agradecer a todo mundo e agradecer principalmente ao Puli, que está aqui nos fazendo resistir cada dia mais. Obrigada. Obrigado pelo relato tão importante. Eu trabalho há pouco tempo na UF, já conheço bem o Puli também, acho que realmente ele tem uma importância fundamental. Como o próximo tema e último tem um pouco a ver com isso também, acho que a gente podia passar para a Raquel e talvez, se tivermos um tempo, a gente pode discutir um pouco, né, e fazer aqui as perguntas, se for o caso. Raquel, você pode começar, então. Eu só peço desculpa, gente. Eu realmente preciso sair porque eu estou em aula agora. Desculpa, Marina me representa. Perdão. Vocês conseguem ver? Sim, está dando para ver. Então, ótimo. Bom dia a todos, a todas. Eu sou professora de francês da Aliança Francesa do Rio de Janeiro e também professora substituta da UFRJ. Essa apresentação aqui, ela surge de um recorte de uma formação que eu ofereci aos monitores do CLAC em 2020 sobre as aulas online durante a pandemia. Então, foi basicamente uma orientação que o pessoal, que as meninas tiveram no Puli, eu dei essa orientação, não foi um curso, foi 2 dias, então foi uma formação bem rápida. Esse é um recorte dessa formação. Então, eu vou apresentar para vocês, a gente vai falar sobre o que é o CLAC, o ensino remoto emergencial e, por fim, a sala de aula invertida nesse ensino remoto emergencial. Então, o CLAC, ele é um projeto de extensão da Faculdade de Letras da UFRJ, que promove cursos de línguas que são ministrados por alunos da graduação. Então, não são professores, eles não são formados, são monitores de língua que têm pouca experiência e, às vezes, até mesmo nenhuma experiência em sala de aula. Antes de a gente passar para o ensino remoto emergencial, eu acho importante a gente entender como esses monitores ensinavam francês, né, antes da pandemia, numa aula presencial. Então, eles faziam uso da abordagem metodológica que se chama perspectivacional, que surgiu em 2001 no quadro europeu comum de referência, que considera, antes de tudo, o utilizador e o aprendiz de uma língua como atores sociais que têm que cumprir tarefas que não estão apenas relacionadas com a língua, em circunstâncias e ambientes determinados num domínio de atuação específico. Então, para que essas tarefas sejam cumpridas, é necessário que a gente trabalhe de uma forma estratégica as competências dos alunos. E entre essas competências, a gente tem o saber aprender, que exige autonomia do aluno para realizar essas tarefas de forma consciente. Então, desse modo, qual é o papel do monitor de francês do CLAC? Ele abandona a função de detentor do conhecimento e assume o papel de facilitador do ensino de aprendizagem. Então, ele está ali para guiar esse aluno. Além da perspectiva acional, o monitor ele também trabalha com a taxonomia de Bloom. Então, ele serve como meio para determinar a congruência dos objetivos educacionais, atividades e avaliações em humanidade, curso e currículo. Então, esse monitor de francês, ele aplica essa taxonomia como modelo pedagógico, partindo do nível mais simples de aquisição de conhecimento para o nível mais complexo. Então, eu coloquei aqui, para a gente entender um pouco melhor, a taxonomia de Bloom na aula presencial, que a gente acaba esquecendo que tem um momento à distância, então uma aula presencial em sala de aula, mas a gente tem a parte à distância, que é o dever de casa. Então, o monitor ele parte do lembrar, que é o nível mais simples, e ele vai subindo até o nível mais complexo, que é o criar.
Então, na sala de aula, junto com esse monitor, são trabalhados 3 níveis. E, à distância, são trabalhados mais 3 níveis, que são os mais complexos. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos para a gente entender. Em lembrar, o aluno ele reconhece e reproduz a temática em sala de aula. Em entender, ele interpreta o documento, então, documento escrito ou oral, exemplificando, classificando, resumindo, inferindo, comparando e explicando. Em aplicar, ele executa e implementa as regras gramaticais. À distância, então, como dever de casa, em autonomia, ele passa para os níveis mais complexos. Então, em analisar, ele diferencia, organiza, atribui e conclui o conhecimento adquirido anteriormente em sala de aula. Em avaliar, ele checa as regras gramaticais através de atividades de sistematização, então, de preencher lacuna, de associar coluna. E em criar, ele planeja e produz a tarefa por meio de redações. Então, aqui é a produção escrita. Então, isso era como era trabalhado antes da pandemia. Mas aí surge a pandemia e a gente conhece o ensino remoto emergencial, que é um ensino de mudança temporária, né, que ocorre devido às circunstâncias de uma crise, que nesse caso é uma crise sanitária. Então, após o fim ou até mesmo a diminuição dessa crise, o ensino ele retoma, né, o formato original. Então, isso diferencia do ensino à distância, né, que ele é desde o início para ser não presencial, independente de uma crise ou não. Então, tem essa diferença. No caso do CLAC, eles seriam os primeiros a ensinar remotamente, antes mesmo dos docentes da Faculdade de Letras. Então, eles não tinham referência. Então, a gente pensou aqui numa formação para mostrar os aspectos do ensino remoto emergencial nas aulas online. Eu deixo claro aqui aulas online, porque o ensino remoto emergencial ele não está necessariamente ligado às aulas online. Então, as aulas online elas são apenas uma das soluções para atenuar as necessidades desse professor e do aluno nesse período de crise. Então, no Afeganistão, por exemplo, antes dessa nova ocupação do Talibã, quando fecharam escolas e universidades para que as meninas não tivessem acesso ao conhecimento, o recurso do ensino remoto emergencial foram ensino pelo rádio, distribuição de DVD, e no caso do CLAC, vão ser as aulas online. Então, a gente apresentou para esses alunos os aspectos das aulas remotas no ensino online, então, que tem mais rigor e precisão na preparação das aulas, técnicas de animação diferente do ensino presencial, atenção particular no ritmo das aulas e ferramentas digitais para dinamizar o processo de ensino e de aprendizagem. Além desses aspectos, a gente mostrou para os alunos o plano de aula do ensino remoto emergencial do CLAC. Então, as atividades síncronas e as atividades assíncronas. Então, a gente mostrou para esse aluno algumas recomendações de como poderiam ser essas aulas. Como eu falei para vocês, eles não tinham referência, eles ainda não tinham tido aula remotamente na graduação, então era tudo muito novo. Então, a gente trabalhou como seria antes da aula, receber os alunos, aplicativos, então, quiz, o que poderia tornar esse aluno mais ativo, o que poderia ser feito depois da aula, então compartilhar aquele documento e tudo mais. E na parte de atividade assíncrona, a gente apresentou para esses alunos algumas ferramentas que eles poderiam usar. Então, a gente falou sobre o Google Classroom, então foi uma formação mais voltada para o Google Classroom. A gente falou um pouco sobre o podcast, então a gente apresentou algumas ferramentas de edição e até mesmo aplicativos, né, ou gravador de celular para gravar esses podcasts, e como poderiam ser feitas gravações para serem publicadas no Google Classroom. Então, usar o Zoom para gravar, ou gravar a tela, né, através do PowerPoint. Então, a gente mostrou essas ferramentas para os alunos. Bom, mesmo a gente ter mostrado tudo isso, faltava um recurso metodológico. Então, a gente optou pela sala de aula invertida, que em francês a gente chama de classe inversée. Embora ela tenha sido apresentada na formação como uma solução no ensino remoto,
ela não foi criada com esse objetivo, né? Ela surgiu em 2007, como Flipped Classroom, meu inglês é péssimo. Então, ela surgiu através de 2 professores de química que queriam romper com o ensino tido como tradicional, então ela surgiu dessa forma. Aqui eu coloquei uma citação de um professor que é especialista, um professor belga, que ele é especialista em salas de aula invertidas, é uma citação do blog dele, que fala assim: um flipped classroom ou classe inversée é um método ou uma estratégia pedagógica em que a parte transmissiva do ensino é feita à distância, antes de um encontro presencial, especialmente com o auxílio das tecnologias, e onde a aprendizagem baseada nas atividades e nas interações se faz em presencial. Então, a gente tem um conceito à distância e a gente tem a interação no presencial. Mas a gente teve que adaptar essa sala de aula invertida, porque no ensino remoto é tudo à distância. Então, como a gente adaptou? Da seguinte forma: as atividades síncronas, elas equivalem à sala de aula. Então, é onde os alunos podem contar com a presença, no caso virtual, do monitor, enquanto as atividades assíncronas, elas correspondem aos exercícios feitos à distância. Então, aqui, o aluno, ele antecipa o conhecimento no Google Classroom, né, de forma assíncrona, e ele interage com o monitor e com os outros colegas no Google Meet. Então, a gente motiva o aluno para que ele trabalhe a comunicação no Google Meet. Então, no Google Meet, ele pode tirar as dúvidas, ele pode fazer trabalho colaborativo, tem uma maior interação, ele pode trabalhar a oralidade, ele pode focar na pronúncia do francês. Então, a gente deixa essa parte de interação, de comunicação para o Google Meet. Bom, aqui foi exatamente esse slide que a gente passou para os monitores durante a nossa formação, e aqui a gente consegue entender bem. Eu coloquei aqui a aula tradicional, que seria a aula presencial, né? Então, na aula presencial, no momento da sala de aula, a gente tem os níveis mais simples, trabalhados junto com o monitor, e os níveis cognitivos mais complexos, à distância, em autonomia. A gente pode perceber que na sala de aula invertida, há uma inversão. Então, na parte síncrona, que é em autonomia, a gente vai trabalhar os níveis mais simples e não os mais complexos. Então, em autonomia, ele trabalha os níveis mais simples, e na parte síncrona, que é com o monitor, a gente vai trabalhar os níveis mais complexos com esses alunos. Então, a gente apresentou alguns exemplos para esses monitores, o que poderia ser feito na atividade assíncrona. O aluno vai descobrir a temática da aula, ele conhece a teoria, ele pode ler um documento, ver um vídeo, responder quiz, questionários e buscar mais informações. Na parte síncrona, a gente tem resumir o que o aluno aprendeu, tirar as dúvidas, produzir, comparar com os alunos, debater o que foi lido e visto, aprofundar o que foi estudado em autonomia. A gente apresentou 3 momentos para esses monitores, que foi baseado num ciclo, num webinário chamado La Classe Inversée, da Mariana Imperiano, que é professora e coordenadora da Aliança Francesa de Florianópolis. Então, a gente apresentou 3 momentos para esses monitores. O primeiro, que seria antecipar esse conhecimento, né? Ter o primeiro contato com o conteúdo no Google Classroom. No Google Meet, o aluno ia verificar junto a esse monitor as hipóteses, né, que ele criou de maneira assíncrona, e no último momento ele retoma ao enfoque do aluno. Então, a gente tem aqui um momento que ele vai buscar mais informações, que ele vai treinar aquilo que ele tirou dúvida com o monitor e também com os colegas. Então, aqui para a gente resumir, a gente tem atividades assíncrona na sala de aula invertida. Então, o aluno entraria em contato com o conteúdo da matéria e administraria o seu ritmo de autoaprendizagem ao ler, reler documentos ou rever vídeos, e isso quantas vezes ele quisesse. E na atividade síncrona, na sala de aula invertida, o aluno exercitaria aquilo que teria sido estudado de forma autônoma
e sanaria suas dúvidas com o monitor e com outros colegas que também aprenderam em autonomia. Então, a sala de aula invertida, como solução ou como um recurso no ensino remoto emergencial para esses monitores do francês do CLAC, ele tem o aluno como o centro do processo de aprendizagem. Então, a gente volta aqui para o aluno. E é importante essa autonomia que já era trabalhada no ensino presencial, através da perspectiva acional. Então, não é novo para esse aluno, nem para esse monitor. Só a sala de aula invertida, né, que é um novo recurso. Então, a gente tem aqui as referências bibliográficas e o meu obrigada. É isso. Corri. Agradeço muito, Raquel, mas o seu ritmo rápido deu para acompanhar muito bem. Eu fiquei bem impressionado, na verdade, com essa questão da aula invertida. E eu só tenho uma pergunta, não podemos nem mais alongar, porque eu tenho que já abrir a outra sala, até botei no chat para vocês, quem quiser entrar nessa próxima sala. É só em que medida vocês conseguem mensurar em que medida essa questão do conteúdo a ser trabalhado antes realmente ter sido trabalhado? Porque eu tenho uma experiência anterior à pandemia, em que eu trabalhava em cursos chamados Blended Learning no Instituto Goethe, e que as pessoas pagavam um dinheirão para fazer o curso e que chegavam na sala de aula para fazer mais ou menos o que é a aula invertida e não tinham feito nada. E era desesperador. As pessoas pagavam um dinheirão para fazer uma aula em que eles se encontravam cada 3 semanas comigo e muitos não faziam absolutamente nada. Talvez tenha mudado um pouco agora a mentalidade, mas na época, talvez uns 10 anos, quando eu fiz o último curso, e era assustador. Tinha o material todo online, as pessoas acessavam, tinha que fazer, mas chegavam às vezes e não tinham visto absolutamente nada. Você tem alguma coisa? Eu vou falar da minha experiência, né, na UFRJ, porque eu uso a classe Onversé nas aulas da UFRJ, e sim, tem aqueles alunos que não fazem, realmente, e eu deixo bem claro, se não fizer, não vai aprender, porque na parte síncrona eu não vou repetir, eu vou tirar as dúvidas. Em relação ao CLAC, a gente tem orientação com esses monitores, então fica a cargo de cada monitor trabalhar e ver com esses alunos e passar para os orientadores, né, se eles estão fazendo ou não. Eu tive um orientador que ele comentou que durante as aulas síncronas, no Google Meet, os alunos eles não falavam, eles ficavam quietos, ele queria que o professor repetisse tudo aquilo que foi visto. Então, eu deixei claro para esses monitores que era importante que aqueles alunos resumissem o que foi dado. Então, a primeira atividade seria, ok, o que vocês viram? Então, isso forçaria os alunos fazerem as atividades mesmo. Mas é aquilo, é de cada orientador acompanhar os monitores para ver se esses alunos estão fazendo ou não. Mas a minha experiência de graduação, realmente, tem alunos que, infelizmente, eles não fazem. A questão, a famosa autonomia, né, do aluno, que a gente tem dificuldade. Eu vou ter que, infelizmente, cortar abruptamente. Peço desculpas, eu sou um péssimo moderador e deveria ter cortado no começo, nós tivemos alguns probleminhas no começo também, mas eu convido vocês a virem para a próxima sala. Nós temos 3 apresentações lá. Uma colega já acabou de mandar uma mensagem que não vai poder vir, que está doente. Agradeço muito a todo mundo, Robson, Marina, Bruna, Raquel, agora Gisela também, que não está por aí também, né? E quem quiser nos encontrar daqui a 1 minuto, que eu vou ter que abrir outra sala, eu agradeço muito. Obrigado de novo a todo mundo. Foi um prazer compartilhar com vocês sempre, né? E até daqui a 1 minuto, então, se quem quiser, porque eu tenho que entrar na outra sala. Tchau, gente. Foi um prazer. Obrigado.